A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Estamos chegando ao final do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Na próxima aula vamos estudar sobre o batismo bíblico. Na aula de hoje vamos ter uma visão a respeito de uma doutrina muito importante dentro das Sagradas Escrituras, que é sobre o dom de profecia. Como disse no início do seminário, o nosso objetivo era apresentar as principais doutrinas bíblicas, ou as 28 doutrinas, como ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, obviamente tendo como base a Bíblia Sagrada. Então a palestra de hoje é sobre o dom de profecia. Estudamos algumas aulas atrás a respeito do dom de línguas. E vimos, ao estudarmos sobre esse assunto, várias listas de dons espirituais na Bíblia. E um dos dons espirituais é o dom de profecia. E vamos ver na aula de hoje que esse dom de profecia é uma das características da igreja remanescente. Que esse dom deveria ser esperado nos últimos dias. E que nós, como cristãos, deveríamos estar atentos a esse dom. Para entendermos o que Deus quer falar para cada um de nós. Durante a palestra, eu vou falar um pouco sobre Ellen G. White, que nós, adventistas do sétimo dia, cremos que recebeu esse dom, o dom de profecia. Para aqueles que vêm pela primeira vez hoje aqui à igreja, ou para aqueles que ouvem a palestra pela Rádio Novo Tempo, ou os que assistem via internet, se você está ouvindo ou assistindo pela primeira vez, poderá estar pensando o seguinte: bom, bem que me avisaram, os adventistas do sétimo dia só falam em Ellen White. Ou alguns podem pensar o seguinte: as doutrinas adventistas estão alicerçadas em Ellen White. Vejam, queridos, nós estamos encerrando a terceira semana dentro do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Pergunto, em que ocasião, nas últimas 20 aulas, eu abri algum livro de Ellen White para provar a verdade bíblica aqui? Nunca. E não farei hoje à noite. O que nós vamos fazer hoje à noite é, dentro da Bíblia Sagrada, entender se Ellen White foi profetisa ou não. Isso é parte da palestra. O todo da palestra é mostrar que o dom de profecia é uma característica da igreja remanescente, que esse dom deve ser esperado nos últimos dias e que o dom se manifestou em Ellen White. Não é uma palestra sobre Ellen White, é uma palestra sobre o dom de profecia. Agora vejam, em nenhum momento, e não quero me defender, eu creio que Ellen White é profetisa do Senhor. Creio que ela recebeu esse dom. Só estou argumentando para aqueles que talvez pela primeira vez estejam ouvindo a palestra. Em 3 semanas aqui, em nenhuma ocasião abrimos algum livro de Ellen White ou citamos Ellen White para provar alguma doutrina da igreja adventista do sétimo dia. Todas as 28 doutrinas adventistas são alicerçadas, única e exclusivamente no assim diz o Senhor. Nós precisamos da Bíblia para sabermos se Ellen White foi profetisa ou não. Agora, apenas a título de curiosidade. Há algumas pessoas por aí que criticam os adventistas do sétimo dia porque creem que Ellen White exerceu o dom de profecia. Mas é interessante. Em tudo que é igreja por aí, está todo mundo profetizando hoje. Há cultos pentecostais que 10, 15, 20, 50, 300 irmãs profetizam. Olha, porque nós dizemos que uma irmã profetizou, nos criticam. Engraçado, não é?
Na verdade, estudamos, quando falamos sobre o dom de línguas, que igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, igrejas renovadas, confundem o dom de línguas com o dom de profecia. Dom de línguas é uma coisa, é um dom de profecia é outro. Muitas igrejas por aí, ou a maioria das igrejas, confundem dom de profecia com dom de línguas. São dois dons distintos. E vimos também que o blá 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 que é por aí não é nem uma coisa nem outra. Não é dom de profecia e também não é o verdadeiro dom de línguas. Vamos na aula de hoje estudar sobre o verdadeiro dom de profecia. Vamos permitir que a Bíblia fale através de vários versículos. O primeiro versículo é 2 Pedro 1, os versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia, obviamente no contexto aqui, qualquer profecia bíblica, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então vejam, antes do pecado, antes da queda do homem, o Senhor Deus se comunicava com Adão e Eva face a face, no jardim do Éden. O Senhor Jesus conversava com o homem, face a face, no jardim do Éden. Como o pecado faz separação entre Deus e o homem, hoje Deus se revela de várias formas, como estudamos, né, na primeira e na segunda aula desse seminário. Deus se revela através da natureza, se revela através da razão humana, se revela de uma forma extraordinária através da pessoa de Cristo Jesus, que é a maior revelação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E se revela também através do que? Das Sagradas Escrituras. Então nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus. Então Deus se revelou aos seus servos, os profetas. A revelação é sempre teocêntrica, ou seja, o centro é Deus. Quando Deus se revela, ele comunica informações ao profeta. O profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Deus se revela para o profeta. Depois Deus inspira esse profeta. E a palavra inspiração significa literalmente o Espírito em. Então, Deus se revela ao profeta. Depois ele inspira o profeta para que esse profeta comunique de forma aceitável aquilo que lhe foi o quê? Revelado, de forma confiável. Porque os seres humanos são falhos. Então o profeta poderia receber a revelação e ao tentar comunicar essa revelação, sendo o profeta um homem falho, pecador, poderia haver algum ruído na comunicação. Poderia não apresentar a revelação exatamente como Deus apresentou. Então Deus, ele intervém em todo o processo. Deus se revela. A palavra revelação vem do latim revelo, tirar o véu, mover o véu. Deus afastou a cortina e se revelou. Então Deus se revela ao profeta e depois capacita através da inspiração, capacita o profeta a comunicar de forma confiável aquilo que lhe foi revelado. E depois Deus, então, através da pessoa do Espírito Santo, ilumina todos os crentes. Todas as pessoas sinceras que querem entender a revelação. Então todos nós precisamos pedir iluminação. Para que entendamos, então, aquilo que Deus revelou. Deus, então, através de homens santos, revelou a sua vontade. O profeta comunica as palavras de Deus. Ezequiel 3, o versículo 17. Filho do homem, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Amós 3, o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma,
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É lógico, queridos, Deus não fará coisa alguma que tenha a ver com a salvação do homem. Então, no plano da redenção, no plano da salvação, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a sua vontade aos seus servos, os profetas. É lógico que Deus faz muitas coisas o tempo todo, o dia todo, e não comunica aos homens. O texto aqui está dentro do contexto bíblico, né, da salvação. Então vejam, Deus não fará coisa alguma que tenha a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação, sem antes revelar o quê? A sua vontade aos seus servos, os profetas, os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus se revela, queridos, através de sonhos e visões. Nem todo sonho é da parte de Deus. É cientificamente comprovado que todos os seres humanos sonham todas as noites. Não, pastor Mota, faz muito tempo que eu não sonho. Não é verdade. Todos nós sonhamos na noite anterior e todos nós vamos sonhar nessa noite. Por vários fatores físicos e psíquicos, você pode se levantar pela manhã e não se lembrar do sonho. Mas é cientificamente comprovado que todos os seres humanos sonham todas as noites. Mais do que isso, os mamíferos sonham. Gatinho sonha, cachorrinho sonha, vaca sonha, jumento sonha. Se alguém já viu cachorro tendo pesadelos de rolando no chão assim. Ou gato sonhando e caindo da janela. Então, obviamente, nem todo sonho é da parte de Deus. E há muitas pessoas por aí, mesmo no meio adventista, que enchem a cara de pizza à noite. Aí tomam 2 litros de refrigerante. Sofrem de má digestão, tem pesadelos à noite. Depois vem contar testemunho na igreja sábado de manhã. Dos sonhos. Queridos, tem sonho que é da parte de Deus e tem sonho que é da parte da pizza. Então você tem que saber, não é, separar uma coisa da outra. Não, pastor, mas eu não comi pizza. Bom, mesmo assim, eu tenho que saber se o sonho é de Deus ou não. Nem todo sonho é da parte de Deus. E nem toda visão é da parte de Deus. O demônio também pode se manifestar através de uma visão. Você pode ter uma visão para até ver um anjo achando que é anjo da parte de Deus, que é anjo do Senhor e não é. Ué, pastor, como não ser enganado? Através da palavra de Deus. Se eu conheço a Bíblia, eu não vou ser enganado. Com uma senhora que algum tempo atrás, conversando comigo, relatou o seguinte fato. Uma senhora adventista do 7º dia. O esposo não era cristão. O esposo faleceu. E dias depois, ela acordou à noite e estava o esposo ali. Sentado na cabeceira da cama. Não fique com medo não, querida, sou eu. Olha, eu vim aqui para te dizer o seguinte. Que eu estou num lugar melhor. E que aquilo que você me falou sobre a mortalidade da alma não é verdade. Você estava enganado, então eu vim aqui para te avisar. Eu estou vivo agora num lugar melhor. E a nossa irmã, conhecedora da palavra de Deus, disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Qualquer visão, não é? Qualquer sonho que contrarie a palavra de Deus, queridos, não pode ser da parte de Deus. Não pode ser da parte do Senhor. Então, eu preciso estar alicerçado na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Nem todo sonho é da parte de Deus, mas Deus se revela através de sonhos e visões. Números 12, o versículo 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus se revelava no passado. E se alguém tem o dom de profecia, Deus pode também se revelar ainda. Não é? Através do quê? De sonhos e visões. Agora vejam, não é todo mundo que tem o dom de profecia. Os dons são diversos. E Deus distribui os dons como Ele bem entende. Não são todos profetas, como não são todos apóstolos. Como nem todos têm o dom de curar.
Então, se há um profeta em nosso meio, diz o Senhor Deus, se há entre vós um profeta, eu vou me revelar a ele através de sonhos e visões. Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então vejam, uma igreja equilibrada deveria ter no seu seio, no seu meio, todos os dons. Há uma ênfase totalmente errônea no mundo evangélico, no mundo carismático, no mundo pentecostal, uma ênfase sobre o dom de línguas. Tema esse que estudamos exaustivamente em algumas aulas atrás. Mas a Bíblia diz que as pessoas têm dons diferentes. Eu entendo que ao abraçar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado, o Espírito Santo me unge e vai me conceder alguns dons, ou pelo menos um. E a Bíblia diz que alguns são profetas, outros são apóstolos, outros evangelistas. Eu entendo, eu creio que Deus me deu o dom de ser um evangelista. A função que eu estou exercendo agora é a função de um evangelista. Outros são pastores, outros são professores, são mestres. Alguns poucos foram chamados para serem apóstolos, e alguns poucos ao longo da história foram chamados para serem o quê? Profetas. Normalmente, queridos, as pessoas zombavam dos profetas. Os profetas normalmente não eram aceitos pelo povo a quem eles eram enviados. Normalmente a geração que vivia com o profeta não aceitava. O profeta só era aceito gerações o quê? Depois. Gerações posteriores aceitavam o indivíduo como profeta. Mas normalmente a geração a quem o profeta foi enviado, eles mofavam dos profetas, zombavam dos profetas. Isso é histórico, não é? Dentro da palavra de Deus. Segundo Crônicas 36, os versículos 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor e não houve remédio algum. Então Deus procurou orientar o povo através dos profetas. Mas como eu disse, normalmente a geração a quem o profeta era enviado, essa geração não aceitava as palavras do profeta. Se o profeta é aquele que fala no lugar de Deus, então na verdade não aceitavam a palavra de Deus. E aqui o texto é muito claro. Até que subiu a ira do Senhor. E aí não houve o que? Remédio algum. Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é amor. Mas ele avisa, até o momento que não há mais condições. A salvação é individual. Quantas oportunidades Deus nos dá cada dia. Quantas mensagens claras através dos seus servos, os profetas. E muitos de nós vamos deixando para depois. Até o momento que sobe a ira do Senhor. Aí não há mais jeito, queridos. Nós precisamos aceitar a firme palavra dos profetas. E precisamos tomar uma posição ao lado de Deus. Infelizmente, pessoas vão deixando para depois. E muitas vezes, esse postergar a decisão pode chegar a uma situação até de pecado contra o Espírito Santo. Me lembro de um fato triste, e o objetivo da palestra não é trazer más novas, mas aproveitando esse texto bíblico, onde a Bíblia diz que o Senhor Deus tentou mostrar a sua vontade através dos seus servos, os profetas, mas o povo não aceitou até o momento que veio a ira do Senhor. Aí não houve, remédio algum mais para o povo. Eu quero contar um fato, poderia contar vários ao longo do meu ministério. Há muitos testemunhos positivos de conversão, mas há alguns casos tristes. Eu vou contar um para vocês. Eu fui convidado há um bom tempo atrás
para ser o orador, o capelão de um retiro de verão, o chamado acampamento de carnaval, né? Nós vulgarmente chamamos de acampamento de carnaval, é o retiro de verão, que é na ocasião do chamado carnaval aqui no Brasil. Foi lá em Taubaté que eu fui o orador. Faz um bom tempo isso já. E ali conheci uma jovem que na época tinha 16 anos de idade. E ela quis conversar comigo após um culto, nós conversamos. E ela me disse de um sonho. Os pais eram cristãos, os irmãos cristãos. E ela frequentava a igreja, mas ela tinha um sonho. Ela queria ser modelo. Eu não entendo nada de moda, mas nem muito menos de modelo fotográfico, mas aparentemente, talvez ela tivesse condições, porque era uma moça muito bonita. O sonho dela era ser modelo, aos 16 anos. Obviamente, como pastor, eu dei um conselho contrário. Eu mostrei a palavra de Deus, pedi que ela tomasse uma decisão ao lado de Cristo Jesus, que seguisse o caminho do pai, dos irmãos, que eram fiéis cristãos. Nos despedimos. Mais ou menos uns 3 anos depois, não tome isso ao pé da letra. Pode ter sido 2 anos e um mês, 2 anos e meio, mais ou menos uns 3 anos depois. Eu dirigia uma programação em Jacareí. E essa jovem ali estava. Me procurou após o culto, contou vários problemas, várias dificuldades. Eu orei com ela, choramos juntos, fiz um apelo a ela. Nos despedimos. Mais ou menos uns 2 ou 3 anos depois, eu dirigi uma programação em São José dos Campos, e ela ali estava. Me procurou depois de um culto. E me contou os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos pecados. Eu orei por ela, aconselhei dentro da palavra do Senhor. Oramos juntos, choramos juntos, nos despedimos. Mais ou menos uns 2 ou 3 anos depois, eu dirigi uma semana de oração em Mirandópolis. Há uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Mirandópolis, mas há um bairro em São Paulo com o mesmo nome. Então eu dirigi uma semana de oração em Mirandópolis, na reinauguração da igreja, ali daquele bairro. E adivinha quem estava lá? A jovem. A família mudou-se para São Paulo, morava na região, e ela soube da semana de oração, e foi lá então assistir a programação. Em determinada noite, após o culto, me procurou, com os mesmos problemas, dificuldades e pecados. E eu fui assim muito rigoroso, muito duro com ela. Ela ficou surpresa. O que é isso, pastor? Olha, eu vim aqui para conversar com o senhor, em busca de uma palavra de carinho, de ânimo. Mas querida, nós já conversamos há quase uma década. E você sempre deixando para depois. Essa jovem agora com 20 e poucos anos de idade, já não era tão bonita. Embora jovem, ela aparentava pelo menos uns 20 anos a mais. Por quê? Amigada com um pagodeiro. Ia para a balada toda noite, voltava às 4, 5 horas da manhã. Grávida, e gravidez não é doença, mas grávida com AIDS. Amigada com um pagodeiro, grávida com AIDS. E ela esperando uma palavra de carinho. E eu fui muito duro com ela, falando, querida, até quando você vai ficar aí cocheando entre 2 pensamentos? Até quando? Quando é que você vai tomar uma posição ao lado de Jesus? Ela pediu auxílio e na época eu trabalhava na Associação Paulistana. Ela foi algumas vezes ao escritório ali. E de alguma forma procuramos ajudar aquela jovem em relação a medicamento e ao sustento. Um dia o irmão daquela jovem me ligou, um jovem cristão, um jovem adventista. O rapaz me ligou, pastor, a minha irmã morreu. O senhor pode vir aqui dirigir a cerimônia fúnebre? Eu disse, eu posso. Ela não morreu vítima do HIV. Não morreu em consequência da AIDS. Ela estava dormindo, grávida. O namorado, a amante, a amiga, não sei que nome que eu dou para esse tipo de coisa, chegou à noite, depois do pagode, com a cara cheia de cocaína. A jovem dormindo. Ele pegou uma cadeira e a matou a cadeiradas, enquanto ela dormia, grávida. O caixão foi lacrado, porque o rosto estava totalmente desfigurado.
Pastor, mas que história triste. Não é uma história para se contar num programa como esse. Aliás, o tema é até dom de profecia. Por que o senhor fala sobre isso? Porque é o seguinte, queridos. A firme palavra dos profetas está disponível a todos. Mas vamos deixando para depois. Eu não posso julgar. Eu não sei se em algum momento, essa jovem, um pouco antes da morte ali, tomou uma posição ao lado de Cristo. Não posso julgar. Teremos muitas surpresas no céu. Mas o fato é que ela foi deixando para depois, e agora é tarde demais. Quando você tem a oportunidade, e hoje é o dia da sua salvação, não deixe para depois não. Tome uma posição ao lado de Cristo Jesus. Não despreze a palavra do Senhor. Mateus 23, os versículos 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos há de ficar o quê? Deserta. Esse texto para mim, eu já disse que o culto tem que ser racional, mas esse texto me deixa profundamente emocionado. Vou voltar o slide aqui. Jerusalém, Jerusalém. O texto para mim é emocionante. Porque no lugar de Jerusalém, ou em lugar de Jerusalém, eu coloco o meu nome. Faça isso com o seu nome agora. No meu caso fica assim, Roberto, que matas os profetas. Né? Faça isso com o seu nome agora. Coloque o seu nome aqui no lugar de Jerusalém. Como é que fica no seu caso? Pense no seu nome agora. Coloque o seu nome no lugar de Jerusalém. No meu caso fica Roberto, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Mas pastor, quando é que eu matei profeta, meu irmão? Quando é que eu apedrejei profeta? Ora, ao ser confrontado com a firme palavra de Deus, que nos foi revelada através dos profetas, quando você não aceita, quando você não coloca em prática, você está matando e apedrejando o profeta da mesma forma como as pessoas mataram e apedrejaram no passado. Quantas vezes Jesus já chamou você pelo nome? E quantas vezes você deixou para depois? Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de tomar uma posição ao lado de Cristo Jesus. Atos 11, versículo 27. Após a ascensão de Cristo, queridos, na igreja primitiva, existiram profetas. Algumas pessoas dizem que após a ascensão de Cristo, o dom de profecia acabou. Não. O dom de profecia deveria permanecer e deveria ser manifesto na igreja cristã. Então, após a ascensão de Jesus, ainda existiam profetas. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Atos 11, versículo 27. Então, era um dom que se manifestava na igreja primitiva. Mulheres também exerciam dom. Atos 21, os versículos 9 e 10. Tinha filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Então o dom de profecia era manifesto na igreja primitiva. Um dom dado pela pessoa do Espírito Santo. Nós entendemos que nos últimos dias, esse dom também deveria se manifestar na igreja remanescente. Pastor, que história é essa de igreja remanescente? Já estudamos em aulas anteriores. Em Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 17, há uma quarta batalha ali. A batalha do dragão contra o remanescente. O remanescente é um grupo de cristãos fiéis, que permanecem leais a Deus, apesar das circunstâncias. E há uma igreja remanescente hoje, porque Deus cuida dessa igreja. Deus zela pelo seu povo. Nós entendemos que o dom de profecia deveria se manifestar na igreja remanescente no tempo do fim. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a igreja remanescente é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, o versículo 10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vejam, queridos, ao estudarmos Apocalipse 12, nós vimos em Apocalipse 12 uma mulher vestida de branco, vestida do sol, vestida de branco, né, com a luz do sol. Tinha uma coroa sobre a cabeça, uma coroa com 12 estrelas. E ela estava em pé sobre a lua, grávida, prestes a dar à luz. E vimos, ao estudarmos Apocalipse 12, que aquela mulher representa a igreja pura, a igreja verdadeira. Essa igreja, representada pela mulher em Apocalipse 12, está em pé sobre a lua. E vimos que a lua, queridos, é um símbolo das profecias de tempo. Então, a igreja verdadeira deveria surgir num período, claro, dentro da profecia. A lua é um símbolo das profecias de tempo. Porque as profecias de tempo tomam como base o calendário judaico. E o calendário judaico usa o quê? O ciclo lunar. Então a mulher está alicerçada nas profecias bíblicas, especialmente profecias de tempo, e o tema geral do seminário é profecias para o tempo do fim. Então, no tempo do fim, surgiria uma igreja remanescente, restaurando todas as verdades bíblicas e preparando o mundo para a breve volta de Cristo Jesus. E essa igreja, que surge no momento exato predito pela profecia bíblica, e já estudamos esse assunto aqui, essa igreja também deveria saber explicar as profecias. E nós, adventistas do sétimo dia, somos o povo da profecia. Porque explicamos as profecias bíblicas tintim por tintim, versículo por versículo, detalhe por detalhe. Quanto muitas pessoas por aí vivem na escuridão, especialmente em relação às profecias de Daniel e Apocalipse, essa igreja tem o dom dado por Deus para explicar todas as profecias bíblicas. E de uma maneira muito especial, as profecias de Daniel e Apocalipse, cumprindo a própria profecia de Daniel capítulo 12, que diz que nos últimos dias, o livro do profeta Daniel seria o quê? Reaberto. E o conhecimento desse livro se multiplicaria. E nós cremos, como igreja, que estamos cumprindo esse papel. Então a igreja adventista do sétimo dia, a igreja remanescente, tem esse dom dado por Deus. E de uma forma especial, cremos também que Ellen White recebeu o dom de profecia. Como eu tenho o dom para ser um evangelista, como o pastor Sidney, que também é um evangelista, que é o pastor dessa igreja, tem o dom para ser um pastor, queremos que Ellen White recebeu um dom dado pelo Espírito Santo, o dom de profecia. Joel 2, os versículos 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sobre essa questão, não é, do sol se tornar em trevas e a lua em sangue, já estudamos esse assunto aqui ao estudarmos sobre Mateus capítulo 24. O começo do fim, o início do tempo do fim. Já estudamos o assunto aqui. Então notem, é uma profecia para o tempo do fim. Então o dom de profecia deveria ser esperado nos últimos dias, ou seja, no tempo do fim. É uma profecia para o tempo do fim. Como já disse, os adventistas do sétimo dia creem que representam a igreja remanescente de Deus. E que na pessoa de Ellen White, Deus manifestou o puro dom de profecia. Vejam só.
Eu extraí esses slides de uma série de estudos bíblicos, o que eu vou apresentar agora. Esses slides são numa série de estudos bíblicos preparados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O curso é Verdades Bíblicas. Então eu tirei esse slide desse curso, Verdades Bíblicas. Provas de um verdadeiro profeta. Você que está visualizando o quadro, eu não vou ler as referências, não vou ler os versículos bíblicos, anote por gentileza, são muitos versículos. Mas anote e confira, por favor, na palavra de Deus. À minha esquerda, aparece aqui no quadro as provas espirituais de um verdadeiro profeta. E à minha direita aqui as provas físicas. Notem, o verdadeiro profeta tem que manifestar todas as evidências físicas e espirituais. Não é porque tem uma evidência ou duas. O verdadeiro profeta tem que passar por todas as provas espirituais e provas físicas. Não pode passar num ponto e falhar no outro. Tem que passar em todos. Então como é que eu sei se a pessoa é um profeta da parte de Deus? Ou se é uma profetisa da parte de Deus? Vejamos aqui. Provas espirituais. Primeira prova espiritual. Fala de acordo com a palavra de Deus. Se falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, queridos, não pode ser profeta de Deus. Isaías 8, versículo 20. As suas advertências se cumprem. Então aquilo que o profeta disse tem que se cumprir. Jeremias 28, versículo 9. Mostra a verdade de Deus às pessoas. Deuteronômio 13, 1 a 4 e 1 Reis 18, 21. Quarto ponto. Estimula a obediência aos 10 mandamentos. 1 Crônicas 24, os versículos 19 e 20 e Apocalipse 12, 17. Se alguém se diz profeta e diz que os 10 mandamentos foram abolidos, não é profeta da parte de Deus. Quinta prova espiritual. Sua obra sempre dá bons frutos. Mateus 7, os versículos 15 a 20. A obra do profeta sempre dá bons frutos se é profeta da parte de Deus. Sexto ponto. Confessa que Cristo virá em carne. 1 João 4, os versículos 2 a 3. O Senhor Jesus ressuscitou em carne e osso. E ele volta em carne e osso. Então o verdadeiro profeta prega essa verdade. 1 João 4, os versículos 2 e 3. Sétima evidência. Prepara o povo para se encontrar com o Senhor. Lucas 1, 17. São 7 provas espirituais. Não pode passar em uma ou duas, não. Ou em 6. Tem que passar nas 7. As 7 provas físicas. Quais são elas? Quando o profeta recebe uma visão da parte de Deus, ele perde todas as forças naturais. Daniel 10, os versículos 8, 16 e 17. Em contrapartida, ele recebe uma força sobrenatural. Daniel 10, versículos 18 e 19. Mantenha os olhos abertos. O profeta em visão mantém os olhos abertos. Números 24, versículo 3. Daniel 10, 17. O profeta em visão não respira. Então, fulano de tal diz que tem visões. Coloca um espelho na frente dele. Para ver se está respirando ou não. Se ficar o bafinho ali, não é? É sinal que está respirando. Se estiver respirando, não está tendo visão da parte de Deus. O profeta que não tinha visão da parte de Deus perdia a força natural, tinha uma força sobrenatural vinda da parte de Deus, ficava com os olhos abertos e não respirava. Quinto ponto, não respira e fala sem respirar. Daniel 10, os versículos 17 a 20. Segundo Samuel 23, versículo 2, diz que o profeta tem a língua controlada pelo Senhor, não é descontrolada. Não começa a gaguejar, a balbuciar palavras desconexas que ninguém entende. Isso não é profecia.
Quando a pessoa profetiza, as pessoas entendem o que ela está profetizando. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que profetiza é superior ao que fala em línguas. Porque aquele que profetiza da parte de Deus, ele exorta, ele mostra as verdades bíblicas, ele encaminha a pessoa para Cristo Jesus, prepara o povo para a volta de Cristo. Então é língua controlada pelo Espírito e não descontrolada, como acontece em alguns cultos por aí. E a sétima evidência física é que ele não tem consciência daquilo que o cerca no momento. 2 Coríntios 12, os versículos 2 a 4. Então vejam, há 14 evidências aqui, bíblicas. Então, não é o profeta que julga a palavra de Deus. É a palavra de Deus que julga se o profeta é verdadeiro ou não. O verdadeiro profeta tem que passar pelos 14 itens aqui. Pelas 14 evidências. 7 evidências espirituais e 7 evidências físicas. Nós queremos que Ellen White passou por todas. Pessoas que conviveram com ela testemunham isso. Agora, ao ler os seus escritos, é muito claro que ela afirma que o Senhor Jesus virá em carne, que todo olho verá, como a Bíblia diz. Ela encaminha as pessoas para a palavra de Deus, não contraria a palavra do Senhor. Pelos seus frutos os conhecereis. E ela viveu de acordo com aquilo que ela pregava. E hoje, queridos, nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia alicerçada única e exclusivamente na palavra do Senhor. Mas como fruto dos conselhos de Ellen White, nós somos hoje a maior organização médica hospitalar particular do mundo. E somos a segunda maior, caminhando a passos largos para sermos a primeira. Mas somos hoje a segunda maior organização particular de ensino de todo o mundo. Repito, há pessoas que vêm aqui a Mirassol, por exemplo, que é uma boa e querida igreja aqui no interior, mas alguns visitantes pensam que a igreja adventista é essa igreja aqui apenas. Nós somos uma igreja mundial, queridos. A maior organização médica hospitalar particular do mundo. E a segunda maior organização particular de ensino. A maior organização protestante de ensino em todo o mundo. São mais de 7.000 colégios, universidades, escolas ao redor do planeta. E estamos em mais de 200 países hoje. Outro dia eu passei pela rua e vi uma grande festa numa grande e importante igreja aqui do Brasil. Aí descobri que a festa é porque eles estavam agora em 50 países. Estavam comemorando a entrada no 50º país. Nós estamos em mais de 200 países já há muito tempo, queridos. Pregando o evangelho a todo o mundo. Somos os pioneiros dos programas de rádio e televisão. Somos a igreja que, de maneira assim, disparada, possui a melhor música religiosa, a melhor música evangélica. E somos admirados por outros, graças à boa música de nossa igreja. Somos uma igreja que prega os princípios de vida saudável. É por isso que o Adventista do Sétimo Dia vive em média 8 a 12 anos a mais nos Estados Unidos, por exemplo. Então, todas as doutrinas estão alicerçadas no assim diz o Senhor. Mas conselhos de Ellen White levaram a igreja adventista a ser a potência mundial que é hoje. E pessoas que conviveram com ela testemunham que ela perdia a força natural, mesmo porque era uma pessoa fraca. Mas ela por horas segurou uma Bíblia aberta, em visão, os olhos abertos, não respirava. Ela viveu até os 88 anos, recebendo mais de 2.000 visões e sonhos proféticos, e escreveu mais de 20.000 páginas. É a autora que mais escreveu, e não é só no mundo cristão, não. Quem tem o maior número de livros publicados
se não me engano, é Agatha Christie. Mas a pessoa que tem o maior número de páginas publicadas é Ellen White. Uma pessoa que não tinha o primeiro grau completo. Escreveu sobre política, história, religião, medicina, educação, família, biologia, astrologia. É muito claro que houve um poder sobrenatural por trás dela. Agora veja um testemunho. É a primeira e única frase que vou citar aqui. Só na palestra de hoje. Vou citar algumas frases de Ellen White. Agora vejam só, porque eu estou citando. Mensagens Escolhidas, é um livro escrito por Ellen White. Volume 1, páginas 17 e 18. Toma a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza. O verdadeiro profeta aponta para a palavra de Deus. A igreja adventista nunca coloca os escritos de Ellen White acima da Bíblia. Todas as nossas doutrinas, como já foi provado ao longo do seminário, estão alicerçadas no assim diz o Senhor. O afamado e proeminente ministro da Educação da Iugoslávia, Dr. Paja Radosavljević, pegou o livro, no final da década de 30, pegou o livro Educação de Ellen White e publicou em seu nome. Então o ministro da Educação da Iugoslávia pegou um livro de Ellen White, o livro Educação. Ellen White não tinha o primeiro grau completo. O ministro da Educação pegou o livro e plagiou o livro, publicou como se fosse dele. Por que estou mencionando isso, queridos? Ora, se um ministro da Educação pega um livro e publica o livro como se fosse seu, é porque o conteúdo era muito bom. Uma mulher que não tinha o primeiro grau escreve um livro sobre educação, e o livro é tão bom que o ministro da Educação de Iugoslávia pega o livro e publica como se fosse dele. Então, eu poderia aqui ficar horas falando sobre escritos de Ellen White. Vou mencionar apenas uma visão que Ellen White teve. Ellen White, ela viu um trem, um comboio, com vários vagões ali. Na locomotiva havia uma pessoa, segundo a visão de Ellen White, uma pessoa de aparência extraordinária. E o trem estava com todos os vagões superlotados. E o trem ia em direção a um precipício, em direção a um abismo. Aí Ellen White, instruída pelo anjo, recebeu a seguinte informação: o trem é o espiritismo e o maquinista é Satanás. E daí, pastor? E daí que quando ela teve essa visão, existiam duas espíritas nos Estados Unidos da América do Norte. Duas. Só duas mulheres. Hoje há milhões de pessoas. E há nesse país, o Brasil, pessoas que se dizem católicos espíritas. A ser uma velha para Deus, outra para o diabo, né? Católico espírita. Então, quando só existiam duas espíritas nos Estados Unidos, a Ellen White teve a visão. Viu que aquele movimento iria crescer. E quem estava diante do movimento era o próprio Satanás. A profecia cumpriu-se ou não? Cumpriu-se nos mínimos detalhes. Quando na época, mencionar alguma coisa na área de saúde, os médicos mandavam fechar todas as janelas, para que não entrasse ar, para preservar a saúde da pessoa enferma. Ellen White disse, não, tem que abrir as janelas para ventilar. Isso é óbvio hoje, não é? Mas não naquela época. Quando a medicina ensinava que fumar ajudava no tratamento de várias doenças, Ellen White escreveu claramente que o tabagismo era um malefício para a saúde. Isso é óbvio. Mas notem, ela começou a escrever, queridos, em meados do século XIX. Em meados do século XIX, Ellen White escreveu que os neurônios, eles estão ligados por correntes elétricas. Coisa que há pouco tempo atrás a ciência o quê? Provou. E a adventista do sétimo dia, especialmente na América, eu digo na América porque lá há estatísticas confiáveis.
adventista do sétimo dia, que coloca em prática o regime alimentar proposto por Ellen White, vive de 8 a 12 anos a mais. Que é um regime baseado na Bíblia, mas com orientações claras, dentro do que nós chamamos de espírito de profecia, manifesto em Ellen White. Agora, a melhor maneira, queridos, de você saber se ela escreveu da parte de Deus ou não, é estudando, é lendo o que ela escreveu. Último versículo bíblico, encerrando a palestra de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, os versículos 19 e 21. Então, resumo aqui. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Leia. Estude. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma boa biblioteca em casa. Só que nessa biblioteca que eu tenho em casa, queridos, há livros de história, livros de geografia, livros de biologia, livros de conhecimento geral. A maioria dos livros que eu possuo em casa são livros de teologia, é óbvio que eu sou um pastor. É a minha área. Agora, a maioria esmagadora dos livros que eu tenho em casa não são livros publicados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. São livros de várias denominações. E eu leio, eu estudo. Eu sigo o princípio, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então leia. Estude algum livro de Ellen White, leia algum livro. E veja se ela escreveu de acordo com a palavra de Deus ou não. Julgue você, se ela escreveu da parte de Deus ou não. Nós cremos que o dom de profecia é um dom bíblico, é um dom que deveria ser manifestado na igreja cristã, e é um dom que deveria ocorrer, deveria se manifestar na igreja cristã, também nos últimos dias. Cremos que a igreja verdadeira de Apocalipse 12 tem as suas doutrinas alicerçadas nas nascidas do Senhor, que é uma igreja que surge no momento profético, que está alicerçada nas profecias bíblicas e profecias de tempo. É uma igreja que sabe explicar as profecias bíblicas e que tem o dom de profecia manifesto em seu meio. E nós, adventistas do sétimo dia, cremos que cumprimos esse papel. Estude a Bíblia e descubra, não é, todas as verdades que o Senhor quer transmitir a cada um de nós. Nós vamos ouvir agora uma oração cantada. Na metade da palestra, eu falei um pouquinho sobre decisões. Falei que algumas pessoas desprezam a firme palavra dos profetas. Você que tem estudado conosco aqui a palavra de Deus, nas últimas 3 semanas, que tem ouvido, claro, assim diz o Senhor. Não apenas em relação à palestra de hoje, em relação à palestra de hoje também, mas em relação a tudo que tem sido mostrado aqui nas últimas aulas. Você quer aceitar a firme palavra de Deus, revelada a nós através dos seus servos, os profetas? Você quer tomar uma posição ao lado de Cristo? Enquanto você ouve essa oração cantada, coloque-se em pé onde você está. Você que já tomou essa decisão, mas quer reafirmar hoje, que está se colocando ao lado das verdades bíblicas, poderá fazê-lo também nesse momento. Você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, os que assistem pela internet, se querem aceitar a firme palavra dos profetas, se querem aceitar que Deus se revela através do dom de profecia, se querem aceitar toda a revelação bíblica, também tome uma posição nesse momento. Os que estão aqui, presentes, ao vivo, em Mirassol, se quiserem tomar essa posição, enquanto a Lina canta, você se levanta, onde você está, tomando uma posição ao lado de todas as verdades bíblicas. E afinal, então, eu farei a oração final.
Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo sempre existe um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te louvamos porque o Senhor se revelou a cada um de nós, através dos seus servos, os profetas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, em liberdade religiosa, abrirmos a Tua palavra e compreendermos as verdades bíblicas. Nós suplicamos que o Senhor ilumine a mente de cada um de nós, para que possamos não apenas entender, mas também colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido nas últimas aulas. Obrigado porque, através do dom de profecia,
O Senhor tem dirigido essa igreja. O Senhor tem dirigido a igreja remanescente. E nós sabemos que, pelo teu poder, pelo teu cuidado, pelo teu amor, essa igreja permanecerá firme até o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Abençoe a cada um de nós. Tomamos, nesse momento, o firme propósito de abraçar a Jesus como Salvador e Senhor e, consequentemente, abraçar toda a verdade bíblica. Queremos, Senhor, viver de acordo com essa palavra. Queremos seguir a Jesus onde quer que Ele vá. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, como pedimos em todas as aulas. E não nos soltes nunca. Nós somos fraquinhos, pecadores, miseráveis, mas Tu sabes, Senhor, que somos pessoas sinceras, que o amamos acima de todas as coisas, que queremos uma vida melhor hoje, mas que queremos, acima de tudo, a vida eterna. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Na próxima aula, vamos estudar sobre o batismo bíblico. O que é o batismo bíblico? Quem pode ser batizado? Quando ser batizado? Como ser batizado? Quais são os requisitos para o batismo? Com que idade pode ser batizado? Esse é o tema da nossa próxima aula. Não perca em hipótese alguma. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.